Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer encontrar você aí novamente. Sempre muito bom ter a sua companhia, ter você aí do outro lado. É motivo de alegria e gratidão a Deus saber que você acessou mais uma vez esse canal para estarmos juntos estudando a Bíblia. Eu quero agradecer a você que tem tirado sempre esse tempo, porque eu sei como é preciosa a sua companhia. No mundo com tanta coisa concorrendo, né? Tantas redes sociais com vídeos, muitas vezes trazendo palavras que agradam tanto mais nosso ego, a nossa vida. Você tirar um tempinho só para estudar a Bíblia comigo aqui, de forma singela, simples, isso é motivo de gratidão a Deus por você que tira esse tempo, e eu quero então, por isso então, que eu todos os dias sempre tiro esses primeiros segundos do vídeo para te agradecer e te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos para o estudo 9, já no capítulo 15 de 1 Coríntios, hoje 1 Coríntios 15, versículos de 29 a 34. E a pergunta é, nesse texto, vale a pena viver para Cristo? A ressurreição, ela dá sentido à vida. Esse capítulo 15, Paulo aborda a questão da ressurreição de Cristo, né? E traz esta reflexão para nós hoje, que vale a pena viver para Cristo. A ressurreição é que dá o sentido à vida. O texto bíblico diz assim, 1 Coríntios 15, 29 a 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, eu protesto. Irmãos, pela glória que tenho em vós, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como convém, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Paulo aqui ele avança um pouco dentro do assunto que ele está falando sobre a ressurreição e ele faz essa pergunta, né? Ele leva, na verdade, a essa reflexão. Se vale a pena viver para Cristo, enfrentando os riscos, enfrentando perseguições, dificuldades, se não há ressurreição. Mas Paulo já traz uma resposta, ele diz sim, vale a pena, porque Cristo ressuscitou. A ressurreição dá sentido ao sofrimento, à santidade, à missão, à perseverança. Sem ela, tudo seria sem sentido. Então, tudo tem um propósito, sim. Paulo começa dizendo aqui, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Seria uma grande incoerência se não houvesse ressurreição. A mensagem seria incoerente. E Paulo menciona uma prática confusa dos coríntios. Talvez um batismo simbólico que honrassem, em honra aos que morrem. Ele mostra que sem ressurreição, até os rituais perdem sentido. Paulo está falando, olha, se não há ressurreição, nenhum ritual que é feito por vocês, e aqui Paulo refere-se a algo realizado por eles ali, não é? Pela igreja de Corinto, ele fala, até isso perde totalmente o sentido. Sem ressurreição, até os atos religiosos se tornam totalmente vazios. Paulo vai dizendo assim, por que nos expomos a perigos? O sacrifício só faz sentido quando há esperança. Ora, não há razão nenhuma para você se expor como cristão, correr risco, se não há nenhuma esperança. Paulo diz aqui no texto que nós lemos que ele enfrentava perigos diários. E se não houvesse a ressurreição de Cristo, se não houvesse a esperança, arriscar seria uma grande loucura. Mas ele sabia que vale a pena sofrer por Cristo porque há uma glória depois da cruz. O sofrimento não é em vão, o sofrimento não é perdido, não é perder tempo. Mas é algo que se faz
Porque nós temos uma convicção que Cristo ressuscitou e com Ele nós ressuscitamos. Porque Cristo trouxe para nós a garantia da vida eterna através de ter morrido e ressuscitado, a confirmação por parte de Deus, que já estudamos anteriormente. Então, se não houvesse de fato a ressurreição de Cristo, não valeria a pena o sacrifício de uma vida cristã. E é isso que Paulo está levando aqueles irmãos à reflexão. John Stott diz assim: o sofrimento pelo Evangelho só faz sentido à luz da ressurreição. E aí Paulo vai dizendo no texto, ele segue dizendo: se os mortos não ressuscitam, a vida sem esperança, ela é puro hedonismo. Paulo diz, olha, se não há ressurreição, se não há uma vida eterna, a gente pode viver a vida então. Come, bebe, faz o que você quer. Viva para o seu prazer, não é? Paulo diz aí, comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer. Mas a fé cristã nos chama à santidade e não a uma fuga qualquer. A ressurreição traz para mim e para você propósito de vida. E a gente precisa lembrar isso aqui, meus irmãos. Aquilo que eu nego por amor a Cristo, aquele tomar a cruz e seguir a Cristo, aquilo que eu não me entrego para os prazeres deste mundo, para o pecado, é porque eu creio no amanhã, eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição de Cristo, eu creio nisso, e isso me dá sentido de optar pelo caminho estreito, apertado, porque eu creio que esse caminho conduz à vida. Se eu não creio nisso, não faz sentido a vida cristã, e essa é a realidade da grande maioria das pessoas no mundo hoje, que vivem as suas vidas mergulhadas no pecado, no prazer, fazendo o que quer, porque não tem nenhuma esperança. Para eles a vida se limita somente a esse tempo aqui. William MacDonald escreve assim: a esperança da ressurreição nos livra da escravidão do prazer imediato. Porque cremos na ressurreição, hoje nós somos livres desse mundo que só busca prazeres. Seguindo o texto aqui, tem uma parte muito usada e muito real também, que Paulo diz assim: então, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui Paulo está falando que a influência espiritual, ela importa muito. Paulo diz que essas ideias erradas sobre a ressurreição corrompem a vida prática. A teologia, ela afeta o comportamento. E a igreja precisa se proteger contra essas doutrinas falsas que existem aí. A igreja precisa se proteger com a palavra, ela precisa preservar a sua santidade. Porque esse é um grande mal. E eu iniciei o estudo de hoje agradecendo você que tira um tempo para estudar a Bíblia comigo aqui. Porque existe um mal muito grande por aí ao redor de nós todos os dias. E através do nosso próprio aparelho celular, você tem acesso a muitas conversações más, a muitas influências, a muitos ensinamentos distorcidos, a muita heresia. E chega com uma argumentação muito boa, chega com palavras persuasivas, e muitas pessoas se perdem nisso, acreditando nesses falsos pregadores, falsos pastores, falsos profetas, que estão levando muitas vezes para longe da realidade das Escrituras, levando a pessoa a crer em coisas que não condizem com o que a Bíblia diz de fato. Mas eu sempre encontro pessoas que vêm me fazer perguntas porque viu um pastor fulano de tal, um apóstolo tal, um bispo tal e um pregador com coisas terríveis, e a pessoa às vezes tem um fundamento, conhece da Bíblia e começa a ouvir essas coisas e vai se corrompendo, vai se perdendo. A doutrina bíblica, ela molda o caráter, a verdade, ela liberta, e o erro escraviza a pessoa. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que eu estou aprendendo, o que eu estou ouvindo. Quantas pessoas hoje escutam esses estudos que nós estamos fazendo aqui em Coríntios e acham absurdo esses ensinamentos aqui. E há poucos dias nós falávamos sobre aqueles dons, não é? De línguas, profecias e tanto mais. Mas muita gente achou absurdo aquilo. Não é possível isso, porque eu aprendi, porque acreditam. Por quê? Porque foram ensinadas dessa forma. As conversações, o que aprendeu, totalmente fora do que a Bíblia diz. E tem nos seus corações uma convicção de que aquilo que acontece é verdade, é realidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado.
com o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo. E Paulo traz isso para essa realidade da igreja de Corinto, que não acreditavam na ressurreição, eles estavam perdendo isso, não é? Alguns irmãos ali em Corinto. E o que Paulo chama eles de volta? Paulo chama eles de volta à sobriedade. Paulo diz: tornai-vos à sobriedade, não pequeis. A esperança da ressurreição nos chama a essa sobriedade, ao arrependimento, à missão. Paulo lamenta que alguns ainda, parece que de fato, e Paulo diz, nem conhecem a Deus. E isso, Paulo diz, é motivo de vergonha. Pessoas que estavam na igreja, mas através das suas ideias, esse entendimento, Paulo fala, vocês não conhecem a Deus. O comportamento de vocês é de quem não sabe nem o que está falando. Paulo chama isso, a igreja que crê na ressurreição vive em santidade, evangeliza com urgência, sabe o que está fazendo. Nós precisamos tornar a sobriedade. Eu tenho dito que essa é uma palavrinha que precisa muito hoje estar presente na vida da igreja. Hoje parece que a grande parte do movimento cristão, chamado gospel hoje, entrou numa onda de aceitar as coisas, sabe? De engolir tudo que vem, todo modismo que chega nas igrejas evangélicas, no mundo gospel, e as pessoas vão engolindo, sabe? Ah, porque fulano que é famoso fez, tá fazendo, tá cantando, tá pregando, tá... É absurdo cada coisa que você vê hoje. E as pessoas estão enchendo os templos, estão fazendo aquela movimentação. A gente precisa voltar à sobriedade, a olhar para as escrituras, ao culto racional. Não aquele culto que a pessoa entra e vira aquela coisa, não é? Parece um transe coletivo, a pessoa vai aceitando. Não, volta à sobriedade, volta à palavra, volta às escrituras. Paulo chama a igreja de Corinto nesse quesito aqui, que era da questão da ressurreição. Mas hoje tem muita coisa que a igreja dos nossos dias precisa voltar à sobriedade. E eu vou concluir o estudo de hoje lembrando, então viva com propósito, mesmo em meio ao sofrimento. Vale a pena, você sabe que vale a pena, você sabe que você tem crido. Rejeita esse hedonismo e tome a sua cruz, abraça e vai pelo caminho estreito, porque vale a pena. Proteja a doutrina, preserve a prática, vai perseverando ali no dia a dia e sabendo que vale a pena todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho no Senhor. Eu termino com aquela frase de John Stott, que eu estou terminando todos os estudos, dizendo: a vida só faz sentido quando sabemos que a morte não é o fim. Pensa nisso, Deus te abençoe, até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.